Deus enviou seu Filho ao mundo em missão. Mas a missão não ficou restrita ao Filho. Logo após a sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos uma comunidade enviada por Cristo ao mundo. Durante todo o seu ministério terreno, Cristo estendeu suas mãos aos necessitados. Deu de comer a quem tinha fome, curou os enfermos, restaurou a alegria dos enlutados, trouxe de volta a esperança. Assim também como o corpo de Cristo, temos as nossas mãos erguidas aos que vivem em vulnerabilidade. Somos uma comunidade envolvida no processo de transformação social. Cristo morreu numa demonstração máxima do amor de Deus e morreu de braços abertos, pronto para acolher os que crescem no seu sacrifício. Inspirados e motivados em seu amor, colocamos-nos também de braços abertos como igreja em acolhimento e cuidado. O Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A cruz vazia é para nós o lembrete de que o nosso Redentor vive, que a obra de redenção foi consumada e que, portanto, tudo quanto somos, fazemos e proclamamos deve refletir o poder do Evangelho. Somos uma comunidade centrada no Evangelho. Em um mundo de incertezas e inverdades, lançamos nossa âncora exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Dela, acreditamos, vem a vitalidade que a igreja necessita. Somos o povo de um livro só. Somos uma comunidade alicerçada nas Escrituras Sagradas. Igreja Presbiteriana de Bonito. Olá, meu querido irmão, minha irmã em Cristo, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esta live transmitida aqui pela Igreja Presbiteriana de Bonito. É um prazer podermos contar com a sua audiência, com a sua participação. E para darmos início a esse exercício devocional, eu convido a, juntamente comigo, lermos a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 75. Se você tem uma Bíblia por perto, tome-a em suas mãos e participemos juntos desta leitura. Livro dos Salmos, o Salmo de número 75. Nos diz assim a palavra de Deus: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios,
mas a força dos justos será exaltada. O texto que acabamos de ler é categórico ao nos afirmar que Deus é o juiz de toda a terra. Sim, Deus julga todas as coisas, não apenas aquelas que são aparentes e superficiais, mas sobretudo as questões do coração, onde o homem não vê. Deus julga todas as coisas, sim, e Ele o faz com retidão e equidade. Ele faz de forma justa, porque Ele é o justo juiz. É verdade que neste mundo e nesta dimensão caída, nesta terra assolada e devastada pelo pecado, nem todos os julgamentos são justos. Mas Deus é o justo juiz. Confiemos nele, irmãos. Confiemos no julgamento que vem do alto. Não tomemos como partido a nossa própria vingança, mas confiemos em Deus, que julga e que julgará todos segundo as suas obras. O dia do Senhor se aproxima, e diz a palavra que todos igualmente, brancos, negros, ricos e pobres, até mesmo o mar dará os seus mortos, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para por Ele serem julgados. Este mundo vil de desigualdades e injustiças, onde a justiça é surrupiada, é suplantada pela injustiça, cabe uma palavra: Deus, o Senhor que tudo vê, é justo, e no seu dia e no seu tempo julgará todas as coisas. Nós vamos então nesse momento adorar a esse Deus, que é o justo juiz, e que de seu modo, da sua maneira e a seu tempo, haverá de julgar o meu e o seu coração. Haverá de julgar as nações. Vamos falar com esse Deus, vamos orar a este Deus, e vamos devotar a Ele a nossa gratidão e a nossa rendição em adoração, porque Ele é justo, Ele é o juiz de toda a terra. Ó Deus, neste momento nós aplicamos ao nosso coração a Tua palavra, que nos lembra que o Senhor é justo. No mundo de homens injustos, no mundo de injustiças tantas, somos lembrados que o Senhor é o justo juiz. Isso para nós é um grande consolo, principalmente para nós que moramos no Brasil, e vivemos realidades tão escandalosas. Ó Deus, pedimos a Tua graça, pedimos a graça do Senhor para tudo que estamos vivendo em nossa pátria. Rogamos a direção, a sabedoria do Senhor, para nos portarmos de forma a testemunhar o Santo Evangelho com ousadia, com intrepidez, mas fazendo isso sempre mantendo o bom testemunho cristão. Oramos, ó Deus, para que este ato devocional, este momento onde as nossas famílias se reúnem para adorar o Senhor, seja marcado pela Tua presença. Que os nossos corações sejam edificados e fortalecidos. A nossa oração, ó Deus, é para que todos que nos acompanham, seja pelo YouTube ou pela Rádio Verdades, de alguma maneira sejam afetados pela Tua graça, tocados pela Tua misericórdia, amparados pelo Teu amor, no nome de Jesus. Que essa transmissão seja abençoadora para a glória de Cristo Jesus. A nossa oração é para que cada cântico, para que cada palavra lida, para que a palavra exposta, para que cada parte dessa liturgia cumpra o seu propósito, de dar glórias ao Teu nome, promulgar o Teu santo reino e edificar o Teu povo. Nós pedimos isso, no nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Neste momento nós iremos cantar a esse Senhor, e eu convido a participar conosco. Abra a sua boca, erga a sua voz, a sua casa, e celebre a Deus através dos cânticos espirituais. Vamos adorar o Senhor juntos. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus soberano, Criador, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos,
A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Nesse momento nós vamos louvar a Deus de outra forma, ouvindo atentamente o que Ele tem a nos dizer pela sua palavra. Nós vamos ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Peça ao Senhor que lhe conceda reverência nesse momento. Eu sei que não é fácil. Em nossas casas, a distração ou as distrações são inúmeras. Mas peça ao Senhor que tome cativa a sua mente, que guarde o seu coração e que lhe conceda boa atenção à palavra que você ouvirá. Vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo a Deus que fale conosco no nome de Jesus, pelo poder do Espírito e para a glória do seu nome. Falemos com o Senhor. Ó Deus, nesse momento nós precisamos ouvir a tua voz e discernir a tua vontade para a nossa vida. Que a tua palavra seja esclarecedora, transformadora, e que no nome de Jesus, ó Deus, possamos
sair daqui deslumbrados com a tua glória, com a tua beleza, com a tua formosura. Que Cristo seja anunciado e apregoado aos nossos corações. Receba, Senhor, através da ministração da tua palavra, a glória que te pertence. Nós rogamos tudo isso no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse instante eu o convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o início do Pentateuco, capítulo 39. E nós faremos duas leituras. A princípio, do versículo 1 até o versículo 5, e depois, do versículo 21 até o versículo 23. Leremos o início e o fim deste capítulo. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 5, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Agora vai comigo para o versículo 21. Diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Um dos grandes dilemas envolvendo a experiência cristã consiste no esforço de tentarmos explicar o caráter de Deus, o ser de Deus, à luz da realidade implacável da vida aqui nesta dimensão debaixo do sol. Vamos tentar ser mais claros? Eu acho que em algum momento da sua história, você já ouviu alguém dizendo: se Deus é bom, amoroso, benigno e todo-poderoso, por que tantas coisas ruins continuam acontecendo no mundo? Ou mesmo você já se viu nessa própria experiência, questionando a Deus em lamento, em oração, perguntando ao Senhor assim: Deus, por que tanta coisa ruim acontece em minha vida? Se o Senhor é tão poderoso, por que o Senhor não extirpa o mal do mundo? Se o Senhor é tão bondoso e amoroso, por que o Senhor não me blinda destas coisas? Parece haver um tipo de incompatibilidade entre a realidade de um Deus amoroso e todo-poderoso e a realidade de um mal presente constantemente no mundo. Mas será que essa pergunta ela é construída corretamente? Será que é possível explicarmos Deus à luz da realidade? Eu acho que o primeiro problema dessa questão é exatamente a tentativa de definirmos Deus com base na nossa própria experiência. Tentar justificar Deus a partir de uma realidade pessoal é no mínimo absurdo. Mas no fundo, é isso que nós estamos tentando fazer quando questionamos o seu caráter e os seus atributos e as suas perfeições com base naquilo que a gente está vivendo. Eu já falei sobre isso em outra ocasião aqui na igreja. Algumas pessoas dizem assim: veja como Deus é poderoso, Ele me curou de um câncer. Veja como Deus é bom, Ele abriu uma porta de emprego para mim. Sim, é verdade. O ato restaurador de Deus em curar uma pessoa do câncer revela o seu poder. Bem como uma porta aberta generosamente por Deus manifesta a sua bondade. Mas Deus não é bom ou poderoso por causa disso. Na verdade, Ele manifesta essa bondade e este poder dessas dimensões da realidade, porque em si mesmo Ele é bom e poderoso. Deus é tudo o que é em si mesmo.
A gente precisa lembrar que o caráter de Deus é imutável. Então Deus não é bom porque faz coisas boas. Ele faz coisas boas porque Ele é bom. Deus não é poderoso porque manifesta o seu poder em milagres. Deus é poderoso e, portanto, Ele manifesta o seu poder em milagres. Então, nessa pergunta há um problema intrínseco. O de tentar justificar ou definir o ser de Deus a partir da nossa própria experiência. Então, isso é, no mínimo, impossível. Há uma segunda questão em torno desse questionamento, em torno dessa pergunta, que é uma premissa equivocada acerca da doutrina que nós chamamos de depravação total de todas as coisas. Isto é, quando a gente diz, por que coisas ruins acontecem no mundo se Deus é bom? Parece que a gente está supondo, no fundo, que o mundo no qual vivemos é um mundo bom, é um mundo perfeito, é um mundo harmonioso. Mas não é. O que a Bíblia ensina é que o mundo no qual vivemos é um mundo caído, é um mundo sequelado, marcado, destroçado e manchado por uma coisa chamada pecado. Então, coisas ruins acontecem porque o mundo no qual vivemos não é tal qual o projeto original de Deus. Coisas ruins acontecem nesta vida como um desdobramento, entre aspas, natural da condição atual deste mundo. Pessoas adoecem porque elas estão nascidas debaixo do pecado. Pessoas morrem de formas abruptas e violentas, pensando assim numa perspectiva bem humana, porque elas estão se relacionando com o mundo em pecado. Pessoas adoecem com doenças terminais e morrem fatalmente porque elas estão habitando em um corpo marcado pelo pecado. Então a gente não pode tentar questionar a Deus e a sua bondade, supondo que o mundo no qual vivemos é bom. Pelo contrário, o mundo no qual vivemos é um mundo caído. Uma terceira coisa assim que fica de fora quando a gente tenta questionar a bondade, o amor de Deus diante das fatalidades do mundo, é outra doutrina que nós chamamos de doutrina da providência de Deus. À luz da Bíblia, a gente entende que Deus não apenas é bondoso quando nos conduz na história por caminhos circunstancialmente favoráveis. A gente olha para a Bíblia, por exemplo, e a gente vê a bondade de Deus sendo manifesta no deserto, sendo manifesta na condução divina do seu povo por caminhos que não eram circunstancialmente tão bons assim. Ou seja, a gente precisa entender que a bondade de Deus não é apenas revelada a nós quando circunstancialmente as coisas estão convergindo a nosso favor. A gente precisa entender que na sua providência, Deus conduz todas as coisas e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, até aqueles dias sombrios e as noites tenebrosas. Então, quando a gente começa a questionar a Deus porque as coisas ruins estão acontecendo, a gente perde de vista a doutrina da providência, que nos lembra que Deus age também pelos vales da sombra da morte. As coisas ruins não estão fora do controle, da alçada de Deus. Ele continua sendo Deus e Ele continua agindo por meio de circunstâncias boas, mas às vezes por meio de circunstâncias ruins. Mas há uma outra situação que é lançada em xeque quando a gente questiona a bondade de Deus por conta dessas fatalidades que acontecem. É que nos esquecemos, nós repulsamos da nossa vida e da nossa teologia aquilo que a gente chama de perspectiva escatológica. É como se a gente estivesse vivendo nesse mundo como um fim em si mesmo. Deixa eu tentar explicar de forma mais clara. Quando a gente começa a questionar Deus diante destas tantas coisas que nos acometem, é como se a gente estivesse dizendo assim: Senhor, eu preciso ser feliz aqui e agora. E se eu não for feliz aqui e agora, então a felicidade não importa. Nos esquecemos e repulsamos da nossa vida a perspectiva escatológica, que diz, à luz da Escritura, que o bem maior está reservado para nós, os eleitos de Deus, o seu povo, não aqui e agora, mas com Ele na sua eternidade. Nós não fomos feitos para vivermos livres das dores, dos infortúnios, dos lutos, das mágoas e dos traumas desta vida aqui.
Lá em Apocalipse diz que quando o Senhor então consumar o seu plano e restaurar a sua criação, sim, serão enxugadas os nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, nem morte, nem o mar, nem qualquer forma de tribulação existirá. Mas isso é lá na frente, quando o nosso tabernáculo aqui se desmontar e quando Deus instaurar ou consumar o reino que já foi instaurado lá atrás. E quando a Shalom de Deus for uma realidade plena para nós. Então nós percebemos que esse posicionamento e esse questionamento acerca do caráter de Deus é insustentável, porque nega a imutabilidade do seu ser, nega a realidade de um mundo caído, nega a doutrina da providência e nega a esperança escatológica que nós temos. Talvez você esteja se perguntando aí por que eu comecei o sermão trazendo um assunto tão complicado e tão complexo e difícil. É porque se a gente não entender essa coisa, a gente não vai compreender a teologia por trás da história de José. De forma muito rápida, vamos fazer um panorama acerca da vida desse homem de Deus? Ele era bisneto de Abraão, filho de Jacó, filho de Raquel, a esposa predileta de Jacó. Era também muito favorecido pelo pai, e por causa de alguns sonhos que ele teve, ele recebeu o repúdio dos seus irmãos. Diz a palavra que em obediência ao pai, ele vai ao encontro dos irmãos, e os irmãos tramam a sua morte. Quem sabe no meio do caminho se arrependem e resolvem vendê-lo aos ismaelitas. Uma caravana estava passando ali e ele é vendido como escravo. Neste processo, ele vai parar na casa de um dos comandantes de Faraó lá no Egito. E o nome deste rapaz, ou deste homem, é Potifar. O texto de Gênesis 39 é muito interessante, porque o narrador, e aqui Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, quer chamar a atenção dos seus leitores. E ele faz isso pela repetição de uma expressão. Isso era muito comum na literatura narrativa, em especial lá no Antigo Testamento, onde quando o narrador quer chamar a atenção da sua audiência, ele frisa uma determinada palavra ou determinada expressão. Aqui nesse texto, a expressão em real e em evidência é esta: e o Senhor era com José. Ou, e o Senhor estava com José. No versículo 21, o Senhor era com José. No versículo 23, o Senhor era com ele. O que significa dizer, então, que o Senhor era ou estava com José? E quais as implicações desta expressão para a nossa própria vida? Porque, comece pensando comigo, Deus estava com José. Ele estava com José quando em sua casa ele recebeu o favorecimento dos seus pais. Mas Deus também estava com José quando vendido pelos irmãos. Diz a palavra que agora, comprado por Potifar, Deus estava com José, dando-lhe graça, dando-lhe êxito em tudo que ele fazia na casa deste comandante. A sua situação primeira é uma situação de circunstâncias palacianas. Ele está muito confortável, ainda que como escravo, vale ressaltar isso. Quando diz aqui que Deus era com José e o fazia prosperar, não significa dizer que José tornou-se rico. Ele era ainda um reles escravo. Só que, onde ele colocava a mão, as coisas funcionavam. Há uma expressão, há um tipo de ditado, que diz assim: fulano nasceu com estrela na testa. Pronto, José era mais ou menos esse camarada, mas não tinha uma estrela na testa. Ele tinha a mão de Deus sobre a sua vida. Se Potifar colocasse alguma coisa para ele resolver, ele resolvia facilmente. Se ele tinha que comprar ou empreender alguma coisa para o seu senhor, assim ele o fazia, dava certo. Sabe aquele homem que tudo que faz funciona? Onde ele coloca a mão, logra êxito. Esse era José. Mas aqui a gente precisa considerar uma coisa. Ainda que no texto a prosperidade de Potifar fosse uma prosperidade material, isto é, José estava sendo um instrumento de Deus para que Potifar prosperasse, não significa dizer que o fato de termos Deus conosco nos levará a uma vida de prosperidade financeira. E aqui eu quero abrir esse parênteses, até porque nós vivemos no mundo da famosa teologia da prosperidade. Então, na primeira vez que aparece a expressão Deus era com José, a gente vê ele ascendendo. O homem saindo da condição de um escravo qualquer para um escravo gerente, para um mordomo de todas as coisas. E aí você pode pensar, tá vendo? Ter Deus conosco, ter Deus na nossa vida, nos fará ascender e prosperar nesse mundo. Agora,
deixe-me lhe fazer uma observação. Nem sempre isso vai acontecer. A experiência histórica de José não é um parâmetro para a nossa própria experiência histórica nestes termos. Não é porque Deus está conosco que a gente vai ser promovido no trabalho, que as portas vão se abrir. Não é porque Deus está conosco que a gente vai ter muito dinheiro no banco, que vai trocar de carro todos os anos, que vai morar na melhor casa. Essa é uma falácia teológica. Ainda que isso tenha acontecido na casa de Potifar, a gente não pode condicionar a bênção de Deus, a presença de Deus, às circunstâncias materiais em nossa vida. Até porque prosperidade bíblica não tem a ver com acúmulo material. Você pode ser próspero e ainda assim receber apenas um salário mínimo por mês. E é preciso que a gente entenda isso. Prosperidade, à luz da Bíblia, tem a ver com o favor de Deus, o favorecimento de Deus sobre nós, a presença de Deus na nossa vida, nos dando êxito em tudo aquilo que fazemos. E não necessariamente com acúmulo de bens ou riquezas. Você pode ser alguém rico e não próspero. E você pode ser alguém não tão rico financeiramente e ainda assim próspero por ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores, e não o dinheiro. Veja, José era próspero, quem enriquecia era Potifar, ele era ainda escravo, mas diz que ele era um homem abençoado. A presença de Deus conosco, o famoso "e Deus era com José", tem a ver muito mais com uma vida abençoada pelo favorecimento de Deus do que uma vida enriquecida pelos bens deste mundo. Até porque, irmãos, para um verdadeiro cristão, o maior de todos os tesouros é o próprio Deus. Mas há algo interessante que me chama a atenção no texto. É que essa presença de Deus com José não era algo assim enrustido, sabe, embutido. Diz que o próprio Potifar percebe isso. No versículo 3 nós lemos: vendo Potifar que o Senhor era com José. Peraí, o que era tão verificável e evidenciável na vida de José que fez com que o próprio Potifar pusesse os olhos nele, dizendo assim: tem algo diferente? Eu penso que, à luz do texto e do contexto, fosse esta habilidade para fazer as coisas funcionarem e darem certo, que era, por assim dizer, uma habilidade de Deus, era uma graça de Deus sobre a sua vida. Isso chamava a atenção de Potifar de alguma maneira. Mas eu não creio que seja apenas o fato dele ser um bom funcionário, um bom mordomo. Sim, isso também é proveitoso, isso nos ensina o princípio, né? Que nós precisamos ser bons naquilo que fazemos, a fim de que as pessoas à nossa volta sejam chamadas à atenção para saberem qual a razão do nosso esmero, qual a razão do nosso sucesso, qual a razão da nossa diligência, qual a razão dos nossos bons feitos. E então, que elas voltem os olhos para Deus. Mas diz então que não era como se Potifar estivesse vendo alguma coisa diferente, não. Ele via que o Senhor era com ele. Não era uma percepção abstrata. Ele tinha uma compreensão concreta de que Deus, o Senhor, era com ele. Nessa época, não tinha Bíblia ainda. A revelação estava se construindo. Nem mesmo a lei moral, as tábuas da lei, os 10 mandamentos haviam sido entregues. O que era que havia na vida de José, que chamava a atenção de Potifar, de tal forma que ele via que Deus era com ele? Eu não sei especificamente, e o texto não nos informa. Tudo que eu disser será a pura dedução ou indução do texto. Mas o que eu posso dizer para você é algo muito claro. A presença de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher sempre será perceptível e evidenciável. Não há como eu ser um homem de Deus e ninguém saber. Não há como você ser um homem ou uma mulher de Deus e ninguém perceber. Essa presença, quando nos envolve, essa bênção de Deus, quando nos alcança, ela é claro, evidente para outros. Ela é verificável por aqueles que estão à nossa volta. Logo, não há como ter essa presença sobre a nossa vida, sermos habitados por essa presença na pessoa do Espírito Santo e ainda assim passarmos desapercebidos àqueles que estão perto de nós. A presença de Deus, ela exala, ela emanava,
ela estava irradiando da vida deste homem. Isso precisa acontecer conosco também. Mas há um ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção ainda nessa primeira parte. Diz a Escritura que não apenas Potifar era abençoado, mas há um destaque. Diz que Potifar era abençoado por amor a José. Isso é fantástico. Veja, Deus estava abençoando José. E o amor de Deus por José era tamanho que esta bênção e essa prosperidade que vinha sobre ele se esparramava, se espalhava para a casa de Potifar. Isso me ensina algo muito especial acerca da promessa de Deus a Abraão. Quando disse que ele seria bênção para todas as nações. Aqui parece que José está incorporando esta promessa de ser bênção para as nações. Ele está agora no Egito e sendo bênção no Egito. Irmãos, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, interpretou aquela promessa de Deus para Abraão, cumprindo-se perfeitamente em Cristo. Quando ele fala do teu descendente, disse o apóstolo Paulo, não fala dos descendentes, mas de um, que é Cristo Jesus. Potifar foi abençoado, Potifar teve os seus negócios prosperados, porque Deus amava, abençoava e prosperava a vida de José. E por que não dizer, irmãos, que José aponta-nos para Cristo? Aquele por meio de quem nós também temos sido abençoados. Não apenas nós, mas todas as nações da terra. É interessante lembrarmos que da mesma maneira como Potifar foi abençoado por intermédio de José, nós também somos abençoados por meio e por intermédio de Cristo Jesus. Paulo escreveu a sua carta aos Efésios e disse, bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nele que nós somos abençoados, é por amor a ele que Deus nos abençoa. A bênção de Deus não é algo que a gente sai conquistando, é algo que a gente recebe de graça e pela graça concedida e franqueada em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que José prosperou aqui, e a sua prosperidade foi extensiva à casa de Potifar. Lá em Isaías capítulo 53, diz que o trabalho das suas mãos prosperou. Deus fez prosperar o sacrifício de Cristo. Ele prosperou na sua redenção, de tal modo que a sua prosperidade nos enriquece também. E nós somos cheios da graça de Deus, da bendita salvação, da riqueza eterna, porque o trabalho das suas mãos prosperou na cruz do Calvário. Sim, é verdade que nós somos abençoados, mas nós precisamos lembrar que o chamado de Deus em Cristo para nós, como foi o chamado de Deus para Abraão, é para que agora abençoados, sejamos bênçãos para as nações. José foi uma bênção na casa de Potifar. E você tem sido uma bênção para as pessoas que convivem com você? Você tem sido uma bênção na sua família? Você tem sido uma bênção no seu trabalho? Você tem sido uma bênção na igreja? Você tem sido uma bênção na sua cidade? Veja, aqueles que por Deus são abençoados, são também por Deus chamados para abençoar outros. A vida de José refletia a presença de um Deus abençoador. A sua vida precisa refletir de igual forma a bênção de Deus em Cristo que está sobre você. Como José foi abençoado e abençoador, sejamos nós também, porque em Cristo nós já somos mais do que abençoados. O texto continua, e quando a gente chega no miolo da história, e eu não vou me ater a essa parte, eu vou pular para o final, mas eu quero que você entenda, diz que essa ascensão de José despenca. E este homem que estava vivendo numa condição palaciana vai para uma prisão. Mas por que isso acontece? A gente agora vai tentar chegar naquele ponto. Lembra daquela introdução? Quando eu falei, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Será que Deus é bom mesmo? O texto diz que em um determinado dia, depois de tanto insistir, a mulher de Potifar, que havia visto beleza nele, é interessante aqui essa nota, porque parece-nos que no Egito havia um culto à beleza.
Lá no caso de Abraão e Sara, ele temeu pela sua própria vida porque dizia, vão achar ela bonita demais, e se souberem que eu sou marido dela, vão mandar me matar. Havia, parece, que esse apreço, essa cultura pela imagem, pela beleza no Egito. E essa mulher ficou atraída assim por José. Disse que ele era de boa aparência, era formoso. E dia após dia ela o tentava. Isso nos lembra Satanás, que também dia a dia nos tenta. A tentação não é uma coisa que acontece assim, um dia, 8 sim, 8 não. Sabe? Dia a dia, um verdadeiro cristão também é assediado e tentado pelo pecado, pela sua própria carne, pelo mundo e por Satanás. Mas acontecia isso com José. E ele sempre fugindo, sempre correndo de um lado para o outro. E diz a Bíblia que num determinado dia, não tendo êxito em se relacionar com José, ela arranca-lhe a capa, a sua roupa. Ele sai correndo, fugindo, ela grita para os seus empregados, dá um depoimento falso, levanta uma fake news, dizendo, olha, ele intentou contra mim, tentou me abusar e saiu correndo. Mandam-lhe, obviamente, prender e lançam num cárcere, numa cela. Neste íntere, diz a palavra que Potifar chega e ela conta a mesma mentira. Ele fica profundamente irado, ensandecido. E provavelmente estava decidido a matar José. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente entender algumas coisas. Primeiro, para você que pensa que ser fiel a Deus e obedecer a Deus sempre vai te levar para lugares assim altos, lê de novo a história de José. Porque não foi porque ele desobedeceu a Deus que ele foi parar numa prisão, mas por amor a Deus, por fidelidade a Deus e por obediência a Deus, que tudo isso lhe aconteceu. Às vezes a gente tem aquela ideia vaga de que, olha, aquele que sempre faz a coisa certa, aquele que obedece sempre a Deus e que nunca é infiel para com Deus, tudo na sua vida será assim mil maravilhas. As portas vão se abrir, se ele está doente, Deus cura. Espera aí, o texto diz que foi por obediência que ele foi parar numa prisão. Sabe, obedecer a Deus, às vezes, ao invés de melhorar as coisas, vai piorar as coisas. Ser fiel a Deus, às vezes, ao invés de abrir portas, vai fechar portas. Imagina você no seu ambiente de trabalho e alguém manda você fazer uma coisa assim errada, de falcatrua, né? Você diz, eu não faço porque eu amo a Deus, sou fiel a Deus. Você acha que isso vai lhe fazer prosperar? Do ponto de vista circunstancial e humano, não vai mesmo. Porque nem sempre obedecer a Deus nos trará bons resultados circunstanciais, mas sempre, sim, nos tornará benditos diante dele. Mas veja, há uma outra situação que eu quero que você entenda. Por que José venceu a tentação da mulher de Potifar? A gente tem uma tendência de tornar José um personagem heróico, como a gente faz com outros personagens da Bíblia. Dizendo, olha, tá vendo? O cabo era bom. Veja a integridade moral desse homem, porque ele diz, eu não posso ser infiel ao meu patrão. Ele já me deu tudo, ele me consentiu a sua própria casa. Como seria eu infiel para com esse homem? Veja quanta integridade moral, como esse homem era impoluto em sua ética. Sim, isso é verdade. Mas não foi apenas por isso que ele venceu a sua tentação e resistiu à mulher de Potifar. Há um detalhe a mais, e o texto diz, como poderia eu pecar contra Deus? Era a consciência da presença de Deus com ele, que o concedia graça e poder e capacitação para lutar e vencer o pecado e as tentações. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a presença de Deus, ela é manifesta e verificável em nossa vida. Não apenas no fato de nós sermos bênção para outras pessoas, mas também na nossa relação com Ele, no que diz respeito às nossas inclinações pecaminosas. Em outras palavras, a presença de Deus se manifesta em nossa vida através do nosso comportamento santo. Isso revela que Deus está conosco. Como é que eu sei que Deus está com fulano? Como é que ele lida com a tentação? Como é que ele lida com o pecado? Como é que ele lida com as ofertas deste mundo? Foi Deus, a presença de Deus, a consciência desta presença, o temor a Deus, que arrebatou o coração de José e fez com que ele saísse fugindo da tentação e do pecado.
Aqueles que têm a presença de Deus, eles se portam neste mundo de forma santa, eles fogem da tentação, eles fogem do pecado, sim, não com tanta perfeição, não como Cristo fez. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 4, diz que Jesus foi tentado e ele venceu Satanás. No Getsemane ele foi tentado e venceu de novo Satanás. Na cruz ele foi tentado e venceu Satanás. Jesus nunca foi vencido. Diferente da gente que nem sempre vencemos as tentações. Mas louvado seja Deus, porque naquelas tentações que não vencemos, temos Cristo por nós, aquele que venceu. E diz a palavra lá em Hebreus, que aquele que venceu é poderoso para socorrer os descendentes de Abraão. Sabe, meu querido irmão, em Cristo, aquele que venceu, aquele que triunfou sobre o pecado, há poder para mim e para você vencermos as nossas próprias tentações. Não fora dele, não pelas nossas próprias forças, mas porque ele venceu Satanás, porque ele venceu as suas próprias tentações. Ele nos favorece para que vençamos as nossas. Paulo escreveu dizendo, não há nenhuma tentação que seja sobre-humana, antes, juntamente com a tentação, Deus providencia um escape. Se a presença de Deus é sobre a sua vida, isso vai ser evidenciável através da sua santidade de vida. E a santificação, como nos ensinado na teologia, é um processo que tem a atuação primeira de Deus, mas também a resposta humana. Sem a presença de Deus em nós, sem o Espírito de Deus atuando em nós, nós não temos condições de vencer o pecado, mas pelo Espírito de Deus e pela presença de Deus em nós, nós podemos sim dizer não às tantas mulheres de Potifar, às tantas ofertas que o mundo nos traz e às tantas inclinações que o nosso coração nos apresentam. Você e eu, pela presença de Deus, podemos sim resistir às tentações. A expressão então, e Deus estava com José, implicava na bênção de Deus sobre a vida dele, ao ponto de torná-lo uma bênção para os outros, mas também implicava em uma vida santa, em um fortalecimento espiritual, em uma consciência de temor, para que ele vencesse, lutasse e vencesse o pecado. Eu quero encerrar a minha palavra chegando agora ao final do texto. Diz então que ele estava na prisão. E ao chegar na prisão, ele encontra-se com um dos funcionários de Faraó. Agora não mais Potifar, Faraó. Ele era um prisioneiro do rei. Sabe, um prisioneiro do Estado, aquele que fez uma coisa terrível. Ele estava ali, numa cela provavelmente fria e úmida, por amor a Deus, por obediência a Deus. Só uma ressalva aqui. Do mesmo jeito, Jesus provou a cruz, não porque foi infiel. O sofrimento de Jesus antes foi causado por obediência a Deus, por fidelidade a Deus. E aqui eu reitero aquilo que falei. Obedecer a Deus nem sempre vai nos levar a circunstâncias favoráveis. Mas enfim, chegamos aqui à última parte do texto. E diz que Deus era com José, não mais no palácio, agora na prisão. Isso é fantástico, irmãos. Isso me ensina já um princípio de cara, que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Sim, José estava na prisão, mas ele não estava sozinho. Deus estava com José na sua prisão, na sua noite escura, na penumbra da sua vida. Deus estava com José, sim, quando ele estava naquele momento de ascensão e favorecimento, mas estava com ele no caos. Deus estava com ele nos montes, está com ele nos vales. Deus está com ele nas vitórias circunstanciais, mas estava com ele agora também aqui nas derrotas circunstanciais. Porque o Senhor é aquele que não nos abandona. Essa presença de Deus é a presença que nos acompanha em todos os cenários e em todas as circunstâncias da vida. Descanse o coração. Deus é quem está conduzindo a história. E esse é o último ponto que eu queria destacar. Deus estava com José, ou Deus era com José, implica numa ideia de que o Senhor estava conduzindo toda a história de José. Vamos repensar a história com a ótica do narrador divino. Pense, a história de José sendo escrita por Deus. É Deus quem escreve a página do seu favorecimento familiar. É Deus. Você vai ser bem-sucedido em sua casa, vai ter a predileção do seu pai, você vai ser o menino mimado e querido da sua família. Na página seguinte é Deus quem está conduzindo a história, o narrador por excelência, que está dizendo assim, você vai ser vendido pelos seus irmãos. É Deus que está dizendo isso. Depois está dizendo assim,
Você vai ser próspero na casa de Potifar. Vou te colocar como um mordomo e gerente de todas as coisas. E Deus estava ali com ele, escrevendo a sua história e conduzindo-o segundo a sua providência. Depois Deus escreve e diz assim: você vai parar numa prisão. A cela é pequena, é fria, mas não se preocupe, eu vou estar lá com você. Deus está com José implica nesta ideia do Senhor conduzindo soberana e providentemente a sua história. José não estava vivendo à luz dos acasos, dos acidentes. Deus estava com José, guiando na história que ele mesmo havia determinado, na história que ele mesmo havia escrito. Um escritor, comentando esse texto, disse assim: se José não tivesse sido falsamente acusado pela mulher de Potifar, ele não teria sido preso. Se não tivesse sido preso, nunca teria se encontrado com os servos de Faraó e jamais teria salvado o Egito e a sua própria família ao vir o tempo de grande fome. Como ficaria a situação de Judá e a descendência do Messias? O que esse autor está querendo dizer é que a história de José estava tendo constantemente o dedo de Deus. Era necessário que todas estas coisas acontecessem e Deus estava com ele como seu guia, como condutor da sua história. Veja, lembre-se de algo que o pastor Hernando já falou e já virou até jargão, um clichê no mundo evangelical. Mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, elas permanecem no controle soberano de Deus. Ele nunca perde o fio da história. Nem da história de José, nem da história do mundo, nem da sua história. Deus está, inclusive, agindo por meio destes fatos inusitados. Deus está também atuando nestas páginas sombrias da sua história e fazendo isso para um bem maior. José não sabia disso, porque nem sempre Deus nos dá explicações. Mas uma coisa é, a trajetória da sua vida era muito maior do que ele imaginava. Ele estava ali agindo para a preservação daquele que viria a ser o ancestral na descendência do Messias. Aqui eu estou me referindo a Judá, aquele que recebeu a promessa de que da sua descendência viria o Messias. Deus está agindo como protagonista da história e nós somos todos coadjuvantes. E Deus tem sempre um fim perfeito. Perfeito. Nem sempre explicável e nem sempre compreendido. Mas o fato é, descanse o coração. Mesmo que você não esteja compreendendo nada, Deus está conduzindo cada fato, cada passo, cada decisão na história. Deus estava e está trabalhando na história maior. Existe uma grande história na qual as nossas histórias são incluídas, inseridas. Mas eu quero lembrá-lo que o sofrimento de José, pautado na história de Deus, trouxe um benefício para nós. Judá permaneceu vivo, não padeceu e nem morreu com a fome. Foi beneficiado. Dele veio a descendência do Messias. Jesus nasceu, morreu, padeceu dores profundas, foi cruelmente açoitado pelos seus algozes, humilhado pelos seus algozes. Mas louvado seja Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E no seu sofrimento, quanta vida foi dispensada a nós outros. Um sofreu para que outros pudessem viver. José padeceu muito para que a sua família pudesse sobreviver, em especial Judá. Cristo sofreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. Veja como Deus sempre usou na história o sofrimento como um caminho para os seus propósitos. Cristo não veio a esse mundo governando como um rei supremo, andando nos palácios dessa terra, tendo diante de si os tapetes dos reis. Não, não. Ele veio como servo sofredor, foi humilhado, foi oprimido, foi subjugado pelos homens, mas foi por meio do seu sofrimento, escrito e narrado na história maior de Deus, que nós podemos experimentar da vida e da promessa da eternidade com Ele. Porque, irmãos, Deus não desperdiça nem mesmo os nossos sofrimentos. Antes, como escreveu o apóstolo Paulo, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam.
Se você é alguém que ama a Deus, que tem sobre a sua vida a presença de Deus, descanse o seu coração. Mesmo que você não esteja entendendo os caminhos da providência, mesmo que você não esteja tendo uma percepção aclarada sobre as páginas da sua vida, da sua história, Deus, o narrador, sabe por onde e para onde o está conduzindo. Confie nele. Ele é mais inteligente do que a gente. Ele é mais sábio do que você e eu. E ele tem fins supremos e muito abençoadores, até mesmo quando nos conduz por meio dos sofrimentos. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz de si mesmo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É verdade que aqui nesta vida, muitas vezes, nós somos pressionados, perseguidos, humilhados, mas não se preocupa não. O narrador da história, o Senhor da história, está agindo e fazendo com que aquilo que nos é intentado como mal, seja transformado para o nosso bem. Do mesmo jeito que ele fez com Cristo. Por meio da sua dor, da sua prisão, dos seus açoites, da sua cruz, do seu escárnio, da sua morte. A vida chegou até nós e nós somos profundamente abençoados. Eu quero encerrar com a estrofe de uma canção dos Xênios Márcios. A música chama-se Tapeceiro. E ele diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Deus nunca perde o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. A nossa vida é, portanto, uma obra de tapeçaria. E o tapeceiro do universo, o nosso Deus, está a conduzindo, sempre segurando-nos pelo seu fio, de acordo com os seus santos e eternos propósitos. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos, pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado por essa palavra que nos ensina, que nos fortalece, que nos educa, que nos provoca e que nos chama a uma responsabilidade de fé e de confiança no Senhor. Tudo que queremos nessa vida também é essa presença do Senhor sobre nós. Essa presença que nos abençoa e que nos faz bênçãos para outros. Essa presença que nos fortalece nas nossas lutas contra o pecado e que se evidencia em nós por meio de uma vida santa. Essa presença bendita e maravilhosa que se mostra na forma pela qual o Senhor está conduzindo a nossa história. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Que eles sejam profundamente edificados. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nesse momento nós iremos ouvir mais uma canção. Espero que você seja edificado pela mesma. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Estamos chegando ao término dessa live com os corações agradecidos e exultantes em Deus. Louvamos ao Senhor pela sua presença virtual, pela sua audiência. Agradecemos aos ouvintes da Rádio Verdade FM e a você que nos assiste aqui pelo YouTube. Que a sua vida seja muito abençoada pelo Senhor. Rogo a Deus que abençoe você durante essa semana, que seja uma semana de orações respondidas, uma semana de milagres e uma semana contando com a assistência de Deus. Que o Senhor lhe guarde de todo mal, no nome e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a graça de Jesus Cristo, o seu Filho, a comunhão e as eternas consolações do Espírito sejam sobre você e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um grande abraço.